Fala trader, aqui é Diógenes e nesse vídeo eu vou fazer uma análise de alguns pares de moedas que podem apresentar algumas oportunidades para a semana de 11 a 15 de novembro de 2024. Primeira coisa, eu devo dizer para você que este vídeo não tem a menor intenção de ser interpretado, né? Você não deve interpretar como nenhum tipo de aconselhamento financeiro, dica, sinal, enfim, tá? Mas sim eu quero te apresentar alguns conceitos, dois conceitos principalmente. O conceito de você entender como é que funciona a correlação no mercado Forex e também algumas possibilidades aí que podem acontecer ao longo dessa semana. E exatamente dentro do conceito de correlação, você tomar cuidado com as oportunidades que você escolhe se posicionar no mercado, tá bom? Neste momento estão abertas as inscrições para a estratégia Zona Extrema, que basicamente é uma estratégia onde eu te ensino como operar de forma precisa no mercado financeiro com método, com métricas e com plano de trading, ok? Então se você tiver interesse em entender como é que funciona a estratégia Zona Extrema, basta você entrar no link que está aqui na descrição ou você digita aí, tá? diariaxonline.com/zona-extrema, tá bom? Entre aí, dá uma olhada como é que funciona. Nesse momento você tem a possibilidade de operar ao vivo comigo todos os dias de segunda, terça, quarta e quinta-feira, entendendo tudo que eu estou fazendo e vendo a aplicação prática da estratégia Zona Extrema, ok? Então, está aí um convite para você. Essa é uma estratégia pontual. O que eu vejo? Eu vejo que muitas pessoas, muita gente, começa no mercado financeiro e começa do jeito errado e se mantém operando do jeito errado, tá? Como é que seria um operacional errado? Basicamente, é alguém que não tem uma estratégia, não tem um plano de trading, ou melhor, muitas vezes a pessoa até tem, mas ele não segue, tá? Portanto, é extremamente importante que você tenha uma rotina clara e que você opere todos os dias do mesmo jeito. Ou seja, não quer dizer que você vai só comprar ou só vender, mas sim que você tenha parâmetros para operar, tá? E por que isso faz a diferença para você? Porque você não sabe o que vai acontecer no mercado. Eu também não sei o que vai acontecer no mercado. Porém, quando nós temos um padrão de comportamento, nós conseguimos entender quais são as expectativas, a expectativa matemática, qual que é a expectativa matemática por trás daquela estratégia e entender qual que é o nível de previsibilidade baseado nos nossos números que nós desenvolvemos. Então, para você operar, ser consistente no mercado, você precisa de ter um plano e você precisa seguir esse plano fielmente até o fim. E é exatamente isso que eu te ensino, eu te mostro como você pode operar de forma consistente e lucrativa no mercado financeiro dentro da estratégia da Zona Extrema, e você também tem acesso aos indicadores que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Então dá uma olhada aí diariaxonline.com/zona-extrema ou o link na descrição deste vídeo. Muito bem, voltamos então para a tela. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o AUDJPY. Esse é o primeiro par pelo gráfico diário. A gente consegue observar essa estrutura de alta que ele fez. Chegou naquilo que eu chamo de fase 4 de alta. O que é uma fase 4? É basicamente quando a tendência já ficou velha, tá? Eu dividi a tendência, depois de anos estudando o mercado, eu dividi a tendência em 4 fases. 4 fases. O que isso quer dizer? A fase 1 é a fase de ignição. Vamos voltar um pouco para cá. A fase 1 é a fase de ignição do mercado, tá? Quando o mercado começa a subir. Fase 2, fase de manutenção. A partir da fase 3, ele já entra naquilo que eu chamo de uma tendência que vai ficando envelhecida. Na fase 4, aí a tendência já está potencialmente acabando, tá? E aí nós temos também esse outro indicador, que é o da Zona Extrema. Ambos os indicadores você tem acesso ao se inscrever na estratégia Zona Extrema, tá bom? Então ele chegou na fase 4, a gente pode observar por aqui, tá? Encostou nesse ponto e depois ele caiu. E depois o que aconteceu? Ele fez esse movimento de queda importante, fez uma retração e agora ele começou a mostrar entrada de força vendedora pelo gráfico diário. Na sexta-feira tivemos esse candle vermelho, conhecido como engolfo. É um candle que engole completamente o candle anterior, sinalizando entrada de força vendedora importante nesta região, tá? Esse engolfo acontece exatamente aqui. Se a gente medir com Fibonacci esse movimento de queda, vamos observar que ele aconteceu exatamente cravado no 61,8. O que isso quer dizer?
temos uma confluência de fatores. Então, a UDJPY está em uma região interessante e ao longo desta semana, dependendo de como o mercado se comportar, eu vou priorizar por possíveis oportunidades de venda no UDJPY baseado nessa estrutura aqui. É claro que nós precisamos também ficar atento aos elementos macroeconômicos, tá? Agora eu vou te mostrar em outro par que está em situação muito parecida. O CAD JPY está em uma região, em um formato muito parecido com o do ALDJPY. A gente pode observar que ele também chegou na fase 4, tá, do indicador Trend Cycle, também chegou na zona extrema, e depois ele fez um movimento de queda importante, voltou aqui, e agora também está mostrando entrada de força vendedora nos últimos dias. Se nós olharmos através desta perspectiva, ele voltou até a região dos 50% da Fibonacci de queda. E isso chama atenção, tá? Porque o cenário no CAD JPY é parecido com o do ALDJPY. E isso chama atenção para a questão da correlação. O que é correlação? Correlação é basicamente um estudo que nos traz a perspectiva de qual a probabilidade de um ativo, ou quanto que um ativo está se movimentando de forma parecida com outro ativo. Então, a ALDJPY, ele tem, nesse momento, ele mostra uma alta correlação com o CAD-JPY. Tá? O formato do movimento é muito parecido. E isso chama atenção para a gente tomar cuidado com a concentração do risco. Vamos escrever essas ideias? Vamos escrever um pouco aqui? Vamos lá. Correlação. Recomendo muito que você estude, né, pesquise aí sobre correlação para você entender como é que funciona, tá? Correlação. Qual que é o problema de entrar ou se posicionar em ativos que são altamente correlacionados? É que você pode ter uma concentração do risco para alguma determinada situação do mercado. Vamos escrever isso? Então, nesse momento, imagina só que você viu essa situação no ALDJPY que fez sentido para você, pela situação que seja, tá? Você viu, bom, eu acho que a ALDJPY vai cair, portanto eu vou vender. Ok. E aí você também viu CAD-JPY. E você viu a mesma coisa, você chegou à mesma conclusão, afinal você estaria analisando o mercado através da mesma ótica. Você também vai lá e vende CAD-JPY. E aí você vê CHF-JPY, também, né, um pouco mais ou menos na mesma direção. E aí você vê Euro-JPY pelo gráfico diário. E você vê também, chegou na fase 4, zona extrema, rompeu, né, fez uma retração, entrada de força vendedora. Essas operações estariam certas? Sim. Individualmente elas estariam corretas. Porém, você deve tomar cuidado para não concentrar o seu risco em uma determinada situação. Nesse caso, especificamente, nós estamos falando do JPY, do Yen. Por quê? Porque ele é o par que, nesse momento, é o elemento comum entre a ALDJPY, que é esse aqui, entre CAD-JPY, CHF-JPY e Euro-JPY. Ele é o elemento comum, que faz com que esses pares, né, esses 4 pares que eu já te mostrei, tenham um comportamento parecido. Tá? Na prática, o estudo da correlação acaba trazendo para a gente que nós podemos, né, dependendo da forma como nós utilizarmos isso, nós podemos concentrar o risco ou diluir o risco. Tá? O que seria diluir o risco? Cara, se eu tenho 4 pares que estão com movimentos parecidos, tá, e que envolvem a mesma moeda, o que eu posso fazer? Bom, eu posso diluir o risco, entrando em apenas 1 ou 2, ou talvez uma outra possibilidade, diminuir o tamanho do lote e entrar nos 4. Ok? Então perceba que o que eu estou te falando aqui é um conhecimento de gerenciamento de risco. Quando se fala em gerenciamento de risco, as pessoas pensam, muitas pessoas, né, o trader iniciante, pensa que gerenciamento de risco é igual a usar stop loss. E isso está distante da realidade, não é isso. Tá? Stop loss não é igual a gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é o estudo de formas para limitar o teu potencial de perda quando você estiver errado no mercado. Para quando você estiver errado. Então, gerenciamento de risco passa, inclusive, pelo estudo da correlação. O estudo da correlação entre pares ativos, entre pares, né, que tenham a mesma moeda, talvez, ou entre ativos que tenham certas similaridades, tá? Um sobe, o outro desce, etc. E também para a gente desenvolver talvez uma ideia de portfólio. Imagine que você iria entrar com um lote de 1.0.
tá? Mas só um exemplo. Você iria entrar com lote de 1.0 no AltDJPY. Uma possibilidade, já que você está vendo 4 possibilidades que são mais ou menos similares, tá? Em vez de entrar com lote de 1.0 no AltDJPY, o que pode ser feito é você entrar com 4 operações de 0.25, por exemplo, isso já é uma possibilidade. 4 operações de 0.25, por exemplo, em cada um dos pares, no KJPY, AltDJPY, CHFJPY e EuroJPY, por exemplo. Ok? Isso você supostamente, né, não é tão simples assim, mas a ideia vai por aí, tá? Você não estaria aumentando o seu risco e estaria distribuindo o risco em várias situações do mercado. Então, nós temos, geralmente, a concentração de risco, na maior parte das vezes, ela não é uma coisa muito boa. Tá? Na maior parte das vezes, a concentração do risco não é uma coisa muito boa. Se você opera somente um ativo, EURUSD, por exemplo, o seu risco está concentrado no EURUSD. Se você opera até, sei lá, 10, 20 ativos ao mesmo tempo, o seu risco está diluído entre diversos ativos. Assim, se um ativo for bem, né, se uma operação for bem e a outra for ruim, você tem aí um certo equilíbrio e essa é a ideia por trás do portfólio. Beleza? Então, esse conceito de concentração... falamos de várias coisas aqui, né? Fiz uma análise do AltDJPY, te mostrei como o CAD-JPY está em um cenário parecido com o do AltDJPY, assim como o CHF-JPY e EURO-JPY. Tá? Em ambos, né, está caindo, nos últimos dias está caindo, tá, com estrutura de baixa. Falamos de correlação, falamos de concentração de risco, falamos de uma ideia de possível distribuição ou diluição desse risco em vários ativos correlacionados. E agora, o que você precisa fazer? Eu recomendo muito que você faça uma análise desses ativos, identifique a tua própria forma de pensar no mercado e determine o que você vai fazer, se você quer fazer alguma coisa ou não, tá, com relação a esses ativos. Estudar a correlação é sempre muito importante para evitar a concentração de risco não intencional. Eu diria que a pior concentração de risco é aquela que acontece de forma não intencional. Tipo, cara, eu vi uma compra no EURUSD, vi também uma compra no GBP-USD, vi também uma venda no USD-CHF. A correlação está alta. Então, se a pessoa sabe o que ela está fazendo, aí sim, ela concentra o risco e faz o que ela quiser. Tá? Caso contrário, não. Você gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa o seu like, é muito importante. Na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem o link para a estratégia da zona extrema, onde você pode aprender a operar de forma organizada, sistematizada, com método, para que você não tenha dúvida na hora de operar. Beleza? Um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Deixa o seu like, é muito importante, seu comentário. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.